eles queriam um apartamento bem urbano para receber, né? Um apartamento que eles gostam muito dessa localização, da tipologia do apartamento. Eles até gostariam talvez de uma sala um pouco maior, até por isso que a gente fez algumas intervenções para ampliar essa sala. Mas o apartamento é muito bom, a distribuição é muito boa, então eles resolveram realmente investir e ficar por aqui. Esse apartamento é de um casal de empresários, os 2 filhos já são mais crescidinhos, um agora com 20, um com 22, eu acho. E eu já tinha feito algum trabalho para eles, já fiz o apartamento de praia deles, já conheço eles há algum tempo. E assim que a gente finalizou de praia, eles se mudaram para a praia para eu poder quebrar tudo nesse apartamento aqui. Houve o fechamento de vidro da sacada, houve o nivelamento de piso e a gente ganhou quase que uma outra salinha aqui onde a gente está, que eu chamo que é a sala do vinho, né? A cozinha era confinada, era uma cozinha tradicional e a gente abriu também para dar essa sensação. Uma das intervenções também importantes em termos assim de circulação e da funcionalidade da casa foi criar uma ligação entre a área de lavanderia e essa parte íntima dos quartos. Então ali a gente fez um painel com uma porta que fica camuflada, fica escondida, e aí tem essa conexão. Às vezes eles estão aqui recebendo alguém e aí a casa pode continuar na parte íntima mais preservada. Na parte dos quartos, o apartamento já era dividido em 3 suítes. A gente manteve as 3 suítes, mas a gente fez uma intervenção importante na dependência de empregada, que tinha um quarto reversível e a gente transformou ele num escritório aqui para a família. Então, onde eles concentram os documentos, fazem os planos das viagens, e foi bem importante ter esse ponto de apoio na área íntima, né? E também o banheiro do casal, que ele passou por totalmente uma reestruturação de pontos hidráulicos, posição de chuveiro, enfim, a gente adequou bem melhor a necessidade do casal, né? Toda a parte elétrica a gente realmente readequou, a parte de sonorização, a gente realmente modernizou o apartamento, né? Ele era um apartamento padrão, eles já moravam aqui há algum tempo e eles queriam realmente investir nesse apartamento. I do it for love, 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 love. I do it for love, 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 love. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? A gente está aqui no 5º andar, então é no meio do prédio. Eu não poderia demolir a churrasqueira. Eu simplesmente revesti, claro que a gente isolou ela interligamos dos 2 andares e isolamos com esse painel. E complementando o painel estão as adegas, está a cervejeira, todos os copos, taças guardados, né? E aí a gente resolveu o problema de ter um elemento dentro da sala assim que não combinava e também de um suporte aqui para essa salinha do vinho, né? Em relação às cores do apartamento, a ideia seria esses tons um pouco mais neutros, né, sem muito contraste. Então entraram os cinzas, que é essa coisa do concreto, do cimento,
no piso e paredes. Entraram todos esses tons terrosos, as madeiras, enfim, dando sempre um tom sobre tom no apartamento, mas sem ter uma explosão de cores, na verdade. Então, a ideia era uma coisa um pouquinho mais sóbria, um pouquinho mais elegante e que ficasse mais atemporal também, né? Um apartamento mais atemporal. Então, a cor foi explorada, mas nos detalhes, né? Na obra de arte, nos livros, na decoração, aí entrou um ponto de cor. E por que esse revestimento, a opção pelo revestimento nas paredes, né? A gente já chega no apartamento, ele tem um túnel, né? Um receptivo assim que te acolhe, entra na sala, as paredes revestidas com a presença da madeira é muito forte, né? Por que essa escolha da madeira e desse revestimento assim? Então, eu particularmente gosto muito de trabalhar a madeira em diversas tonalidades e é um apartamento que ele tinha uma característica de ser muito linear. Então, se eu deixar todas as portas do apartamento abertas, da onde você entra, você consegue enxergar a cama do casal. Então, é muito comprido, né, esse tipo de planta. Então, a gente queria quebrar com alguns elementos, né? Então, o primeiro elemento foi esse elemento de chegada, que foi realmente esse revestimento de madeira, é uma lâmina natural, não é MDF, então isso também já traz um pouco de sofisticação, né, no revestimento, nesse acolhimento. E como não possuía um hall de entrada especificamente, eu fiz esse envelopamento das paredes e teto, caracterizando uma chegada, né? Um hall de entrada, realmente uma coisa que te acolhe assim que você chega no apartamento, né? Então, dali a gente tem um lavabo. A gente tem basicamente 3 madeiras assim principais, né? Esse revestimento da parede chama louro preto, é uma lâmina, claro, é um painel de MDF laminado com essa lâmina, acabamento sempre acetinado, né? Nada de brilho, era uma coisa que eu já tinha também como intenção em usar o brilho realmente só no material que é reflexivo, que é vidro, espelho, enfim, mas não usar nada com laca brilho, nem nada, tudo mais para fosco, mais para mate. A gente tem um zebrano, que é esse laminado aqui do home da TV, que eu também não queria caracterizar muito home tradicional, com muitos móveis. A ideia eram menos móveis embutidos possíveis. É claro que a gente tem esse envelopamento da parede, a gente tem esse canto do vinho que eu precisava solucionar até questões de churrasqueira, enfim, e para isso que foi projetado dessa forma, mas a ideia sempre foi trabalhar com móveis mais soltos. Eu, na verdade, gosto muito da mistura, né, de trabalhar vários designers, mas nesse projeto específico, eu acho que o traço do Jader é muito elegante e eu queria trazer essa elegância para esse projeto. Então, por isso eu pensei realmente em utilizar as peças todas do mesmo designer, que tivessem essa linguagem mais única, apesar de peças totalmente diferentes. Então, para mim foi um exercício também muito bom, porque apesar de ser do mesmo designer, todos os móveis do living aqui, eu consegui trabalhar lâminas diferentes, texturas diferentes, couro de cores diferentes, quer dizer, quem não entende muito, não é muito conhecedor assim, do mobiliário brasileiro, vê que existe um conjunto, né, mas sem ser repetitivo.
Uma coisa que incomodava muito o casal quando eles pensavam em abrir a cozinha era onde ficaria a geladeira, que eles achavam que uma geladeira muito aparente, ela não condizeria com esse novo estilo do projeto, com esse novo design. Então, justamente o envelopamento do painel, né, aqui da sala de estar, eu consegui esconder um pouco a geladeira de quem está nesse living. Isso aí foi uma coisa bem importante do projeto. E aí depois veio a solução dos materiais em si. A gente já tinha escolhido todos os materiais mate, então a cozinha também acompanha. A paleta de cores é a mesma, né, dos beges, terrosos e cinzas. Mas aí entra também um elemento mais natural, que é esse porcelanato extra fino que imita um cortem, né? Então entra essa pegada do aço, que conversa com esse brutalismo do cimentício, enfim, ele tem essa linguagem. E em contraponto, o Corian já também no cimentício, né, material super tecnológico, mais no cimentício, com as bandejinhas deslizantes que pode esconder a louça ali embaixo, né? Então, como conectado aqui com a sala, a gente também tem essas soluções, né, hoje em dia de desenho de mobiliário. E aí entra ainda também esses tons de bege, né, de pastéis e enfim. A parte íntima do apartamento é distribuído nas 3 suítes, sendo que a suíte master, né, tem um banheiro maior e um closet. E houve uma preocupação também com a questão desse corredor, dessa circulação. Além de ele ganhar uma rouparia com espelhos, enfim, que deu um respiro nesse corredor, ele recebeu também fotos do casal, tem a personalidade deles ali. Sempre que possível, a gente tenta, às vezes, perder um espacinho de um quarto para ter essa rouparia voltada para o corredor, né? Sempre que possível, a gente tenta encaixar isso nos layouts. Nesse apartamento específico já existia, ela era de uma outra forma, com outras portas, de uma outra forma, mas já existia esse recuo no corredor, muito inteligente na planta, então a gente aproveitou esse recuo. Eu conheço outros apartamentos, já fiz outros apartamentos desse prédio, tem gente que ali, por exemplo, usa como um home office, né? Então, é um outro uso também para o corredor. E esse quarto que era reversível ficou anexado, digamos, a esse corredor, né? Ele tem essa conexão no corredor. A ideia não foi fechar esse quarto, era que realmente ele fosse um apoio, onde tem a impressora, eles levam os laptops para lá, enfim, que fosse um apoio para todos da casa, né? E a proposta para cada quarto, eu sei que cada um deles tem um detalhe diferente, né? Algo que expresse ali um pouco A personalidade, ocupante, né, daquele ambiente ali. Isso, então a ideia de cada suíte era não fazer temática propriamente, mas ter algo que identificasse, né, a personalidade de cada um. Então, o filho mais novo gosta muito de esporte, bike. Então a gente usou um pouco mais de cor, né? Usamos uma cor mais aberta, uma abóbora com cinza, que às vezes a gente acha que não combina, mas combina. E uma também das premissas dos projetos, aí em termos de espaço, falando em espaço, era que fosse camas de casal, né? Então as camas a gente optou em aproximar da janela, na verdade encostar na janela. São camas de 1,38, então é um casal pequeno, mas é casal, né?
e mesmo assim eles têm esse conforto, ao mesmo tempo tem essa relação com a TV e com os games, né? Em ambos os quartos essa relação está presente. No outro quarto do filho mais velho, a pegada já é mais música, ele toca violão, guitarra, ele é mais ligado. E uma das exigências é que ele queria ter um frigobar no quarto dele. Aí os banheiros seguem a mesma linguagem de cada quarto. Os quartos todos têm detalhes, né? Puxadores em couro, os detalhes das cores, as portas mesmo dos banheiros, elas são mimetizadas nos painéis, então não fica... Quer dizer, tudo é um conjunto, né? Apesar de não ter tanto espaço, tudo fica harmonioso, fica agradável. Foi muito bacana porque esse projeto já tem mais ou menos um ano que ele foi concluído e agora, recentemente, agora no começo do ano, eu fui para a Escandinávia e tal, eu fui numa feira e vi essas mesmas cores, né, desse quarto de casal e essas mesmas cores do apartamento lá. Então, assim, é muito importante a gente saber quando a gente também está acertando, se a ideia é fazer um quarto atemporal, é fazer, enfim, alguma coisa que tenha, que siga alguma tendência de cor mesmo, que a gente tem observado, assim, foi muito bacana, né, ter esse retorno. Uma particularidade desse quarto é que ela me pediu, se possível, uma penteadeira, algum lugar que ela pudesse fazer uma escova, se arrumar, se maquiar, que não fosse no banheiro, pela questão da maquiagem, tem toda essa preocupação, né, de manter maquiagem no banheiro, perfume. E aí a gente fez um canto, né, que ficou a penteadeira dela. E aí esse quarto de casal, ele já tinha um closet antigo, que tinha uma janelinha até muito pequena, e a gente resolveu redimensionar completamente, o outro closet já não fazia, né, muito sentido ali para o que o casal precisava, então a gente redimensionou. Os clientes adoraram o resultado, que é um apartamento de 200 metros quadrados nessa distribuição aproximadamente, né? E que nessa distribuição deu uma vida totalmente nova. E também tiveram paciência de esperar um pouco, porque em obra foram mais ou menos uns 8 meses de obra, então até a finalização, eu digo até o espumante na geladeira e o quadrinho na parede, mas que as coisas têm os seus processos, né? Às vezes me perguntam muito sobre o prazo das obras e a gente tem que ter esse cuidado de terminar uma coisa bem feita, começar outra, não sobrepor as equipes. Então tem que ter um pouco mais de paciência, porque esse resultado final é para sempre, né?